Semeadores, do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Eis que o semeador saiu a semear. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3. Emmanuel tece comentários sobre essa passagem, dizendo: todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E, na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Na bela lição de hoje, mais uma vez aprendemos com Emmanuel o fundamento da mensagem do Cristo quando conta a parábola do semeador. Esta parábola é iniciada com a expressão de que o semeador saiu a semear, e Emmanuel destaca essa questão, explicando que Jesus fez questão de lecionar a todos nós que devemos sair a semear, ou seja, não terceirizar as nossas funções, as nossas obrigações, e sim cumpri-las nós mesmos, saindo a semear junto aos sofredores. Por isso, Emmanuel diz que todo ensinamento de Jesus é profundo e sublime. O semeador deve sempre agir e não terceirizar, como disse, as suas tarefas. Quando transferimos essa imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação nos convidam à lavoura da elevação, devemos reconhecer que o servidor do Evangelho deve sair de si mesmo para beneficiar os corações dos outros. É necessário, nas palavras de Emmanuel, desintegrar a velha prisão do ponto de vista para estendermos o serviço ao próximo. É uma ciência que todos devemos aprender, a ciência de sair do eu, do ego, excursionando no grande continente do interesse de todos. Encontraremos
Nesse ínterim, as almas sofridas, sufocadas de espinheiros, de pobreza, de pedras, intoxicada pelos pântanos. E aí está a nossa oportunidade de servir a benefício de todos. Foi esse o roteiro que Jesus pautou o seu ministério da luz, iniciando uma missão entre os humildes tratadores de animais, convidando os doutores, os fariseus, os pecadores, os justos, os injustos, os ricos e pobres, os doentes e os sadios do corpo, os doentes da alma. O semeador do céu, portanto, ausentou-se da grandeza que ele habita e veio até nós pessoalmente a semear. Espalhou claridades da revelação, aumentou nossa visão, nosso discernimento. Jesus humilhou-se para que nós fôssemos exaltados. Confundiu-se com a sombra para que nossa luz brilhasse. Mesmo que fosse simples e fácil para ele enviar milhões de mensageiros, porém, preferiu vir ele próprio exemplificar essa a grandeza do Mestre. Emmanuel, por fim, aconselha: afaste-se das inibições e aprenda com o Cristo a sair para semear. Saiamos, portanto, a semear junto ao povo, junto aos sofredores, junto àqueles que nos chegam a cada dia com suas aflições, seus receios, seus obstáculos, e auxiliemo-nos a todos, sem exceção, buscando sempre vencer os obstáculos da nossa existência, mas também auxiliar os demais a vencer os seus próprios, diminuindo a fome, o frio, a sede, enxugando lágrimas, demonstrando pela postura correta e cristã a maneira de se chegar ao Pai, bem como a ser um apóstolo do Cristo a serviço da bondade. Que a fraternidade seja o nosso hino de amor diário, a fim de que aprendamos com o Mestre a servir de verdade, com um coração cheio de amor, de doçura e de intenção no bem, a fim de que auxiliemos a essa terra bendita dar um passo na evolução, seguindo com ela a nossa trajetória evolutiva na direção do Pai. Que assim seja.